Bora lá, galerinha, o Anjo da Morte, Harold Shipman, do canal do Psicologia Criminal, gente. Tava um tempo já sem postar vídeos aqui do Psicologia Criminal pra vocês, mas finalmente tô gravando um aqui, espero que vocês gostem, cara. Eu escolhi esse tema aí baseado numa pessoa que recomendou lá no nosso server do Discord. Se você quiser recomendar vídeos, o server do Discord é sempre uma boa opção lá, porque é a forma mais rápida de eu ver, porque fica tudo salvadinho ali numa sequência, então eu só abro lá e pesquiso, é muito mais rápido. Porque muitas vezes vocês recomendam nos comentários e continuem fazendo, não tem problema. Só que é mais fácil de eu esquecer, sabe? Porque eu respondo e some da minha timeline, né? Ela não fica. O comentário pra mim achar só se eu procurar literalmente o comentário de fato, sabe? Ele não fica aparecendo na minha cara. Que nem quando eu vou gravar um vídeo daí de tarde, eu sempre busco lá nas sugestões de vídeos e eu tenho lá as opções, né? Enfim, se puderem deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, estou sempre lá tocando uma ideia. E o link do meu canal 2 aí, que teve um iceberg não, um vídeo que não é um iceberg, por que eu falei iceberg? Um vídeo novo nesse fim de semana, que é mais curtinho, não é iceberg, mas que ficou muito legal. Espero que vocês tenham ido lá assistir já, porque provavelmente esse vídeo vai estar saindo no domingo à noite. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Um tema aí, cara, que acho que vai ser bem interessante, cara, porque esse caso parece ser bastante bizarro. Bora! If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, Harold then this Shipman. all adds to the Homem speedy ovelha. recovery from the illness. Esse é Harold Shipman Jr., um médico inteligente, calmo e bem articulado. Talvez sua Ele aparência, parece bem bonzinho, né? somado à Estranho, sua né? posição como doutor, tenham ajudado na criação de sua imagem de pessoa honesta e Doideira. inofensiva. Conquistando a confiança de muitas famílias, Harold realizava alguns de seus atendimentos a domicílio, e sem que ninguém desconfiasse, o médico transformou seus pacientes em vítimas. Considerado por muitos como o pior serial killer da história da Inglaterra, estima-se Uou! que ele tenha feito aproximadamente 250 vítimas fatais. Uou! Condenado por apenas 15 dessas mortes, aproximadamente 250 vítimas Uou! fatais. Meu Deus, Condenado por caramba! apenas 15 dessas mortes, o criminoso Tá, mas ele foi condenado por 15. optou pelo silêncio, tornando ainda mais difícil Caramba. a vida dos investigadores, e principalmente das famílias. Harold Frederick Shipman Jr., Ok. por vezes chamado apenas de Fred, nasceu no dia 14 de janeiro de 1946 150, cara. em Tá Nottingham, certo isso mesmo? na Meu Deus. Inglaterra. Ele foi o segundo de 3 filhos, do casal Harold Frederick Shipman e Vera Brittain. Ambos pertenciam à classe trabalhadora e faziam parte da igreja metodista. Harold sempre foi uma criança bastante ativa, comunicativa e com aptidão para esportes. Em sua adolescência, Claramente ele vai ser alguém bastante inteligente, né? E pra se ele virar chegou a doutor, participar de tudo um mais. time amador de rugby, disputando em uma liga para jovens. Já no ensino médio, o garoto se destacou por sua velocidade em longas distâncias e tornou-se o vice-capitão do time de atletismo da escola. Um jovem popular, com facilidade para criar novas amizades e apaixonado por esportes. Ok, Até esse parece momento, bom, né? Harold não parece ter passado por nenhum evento traumático ou agressão de nenhuma forma, mas infelizmente sua vida estava para mudar. É claro que ia ter alguma coisa, né? Nessa época, a mãe de Harold foi diagnosticada com câncer de pulmão. Uma notícia difícil, uma vez que ele era bastante próximo de Vera. Frequentemente, um médico vinha até a casa da família ainda mais para nessa administrar época, né? doses de morfina, a fim de amenizar a dor da mulher. Amenizar a dor, né, cara? Harold assistiu todo esse processo extremamente difícil, sabendo que o quadro era Mas talvez tenha sido isso que instigou ele a se tornar médico, né? irreversível. Eventualmente, o câncer venceu, levando Vera a óbito Tristeza, no dia hein? 21 de junho de 1963. Um evento bastante traumático para Harold e pode ter sido o responsável pela troca do esporte pela medicina. Isso também pode ter impactado em seu modus operandi no futuro, visto que suas vítimas morreram de maneira semelhante. Em 5 de novembro de Caramba, curioso, 1966, Tirar a vida das pessoas de forma semelhante do que a que sua mãe faleceu, né, cara? Que parada na Harold vida. casou-se com uma mulher Olha só. chamada Primrose May Não, o cara Scott. devia, tipo assim, o cara tinha uma vida perfeita fora dos crimes, né? Como aparentemente, porque como eu falei no começo, ele tem cara de bonzinho, médico, com família, né, cara? Com quem teve 4 filhos. Pelos próximos anos, ele estudou medicina na University of Leeds, graduando-se em 1970. Ok. Deixando a universidade, ele deu início à sua carreira,
trabalhando na enfermaria de Pontefract. 4 anos depois, Harold chegou à posição de clínico geral no centro médico Abraham Omred, em Todmorden. É desativado, né? Porque, caramba, o lugar tá meio feio, né? Porém, mas mesmo assim era um hospitalzinho bem, parecia sei lá, né, cara? Tipo, um hospital bem pequenininho. Com sua ascensão profissional, também viriam seus primeiros problemas. No ano seguinte, Harold foi pego forjando prescrições de petidina para consumo próprio. Esse é um opioide com efeito analgésico, normalmente utilizado para alívios de dores de intensidade média tipo Lean, né, ou cara? alta. Isso daí, Esse medicamento é geralmente prescrito para casos terminais. A esposa dele tá fantasiada de Hora de Aventura, de neoplasias, e quando suspenso de forma abrupta, pode causar síndrome de abstinência. Harold foi multado em 600 libras e encaminhado para uma clínica de reabilitação em York, onde permaneceu por pouco tempo. Entre os anos de 1977 e 1992, Harold trabalhou como clínico geral no Centro Medicinal Donnybrook, em Hyde. No ano seguinte, ele conseguiu dar mais um passo em sua carreira, abrindo a própria clínica. Apesar de seu abuso de opioide no passado, Harold tornou-se um membro muito respeitado naquela comunidade, chegando a gravar entrevistas para canais de televisão. Nessas entrevistas, ele comentava sobre como deveria ser o tratamento para pacientes com problemas mentais. If you can stay in the community, receive your treatment in the community, with your family around you, your usual friends, then this all adds to the speed of recovery from the illness. O que ninguém sabia nessa época como eu falei, até agora tava vendo a vida perfeita, inteligente e respeitado era também um assassino. Um médico localmente famoso, casado e com 4 filhos, era a máscara perfeita de cidadão modelo. Harold atendia a domicílio nessa época e ninguém jamais desconfiaria dele. Os pacientes, na grande maioria, eram mulheres idosas que ficavam felizes em receber tratamento. Por quê, né? Tipo assim, por mais que seja um evento traumático, o falecimento da mãe, cara, infelizmente é uma situação que todos vamos passar. Infelizmente ele passou cedo por isso, né? Mas não foi como se ela agredisse ele ou se a família dele fizesse muitas maldades, né? Estranho, né, cara? Em casa. A família, da mesma forma, sentia-se segura e confortável em ter um médico tão respeitado cuidando de um ente querido. Porém, em março de 98, o elevado número de óbitos entre os pacientes de Harold levantou algumas sobrancelhas, mais especificamente pelas solicitações de cremação dos corpos. Uma das pessoas responsáveis pelo funeral dessas senhoras foi quem percebeu que esse número era alto demais. O mais comum para pacientes terminais é que sejam encontrados em suas camas com roupas confortáveis. Os pacientes de Harold, por outro lado, eram encontrados em sua maioria sentados na sala, com roupas utilizadas no dia a dia para fazer compras ou visitar amigos. Estranho, né? Porque a pessoa que falece de câncer terminal, ela vai estar, como ele falou, na cama, assim, numa situação de realmente, assim, sabe? A pessoa fica tempo agonizando, né? A pessoa que vai falecer de câncer, ela não é como um AVC, que a pessoa, assim, ali do nada, ali ela... acontece uma coisa e a pessoa falece. Não, a pessoa fica lá agonizando um tempo. Então, a pessoa geralmente vai estar deitada, com roupas confortáveis. Não vai estar na sala de casa e vai falecer de câncer do nada, né? Até onde eu sei, né, Alguns deles ainda foram encontrados com joias. Tipo, a pessoa fica um tempo agonizando. E relógios. A polícia deu início a uma investigação na época, mas com os corpos cremados, não havia muitas evidências. Agonizando, né? Mas entende, é um falecimento mais lento. Não necessariamente agonizando, mas a pessoa fica lá deitada, fraca, sabe? Ele falou, a pessoa não vai estar saindo, quando a pessoa tá pra falecer de câncer, a pessoa não vai estar saindo pra comprar pão, né, cara? O gerente de Harold Shipman estava criado. Ele seguia para a residência de uma de suas pacientes para uma visita de rotina. Uma vez sozinho com a mulher, normalmente na sala ou cozinha, Harold administrava altas doses de diamorfina, também conhecida como heroína. Na medicina, essa droga é utilizada como analgésico, principalmente em pacientes terminais. É uma substância extremamente perigosa, contando com efeitos imediatos após a aplicação, que podem durar algumas horas. Harold injetava altas dosagens dessa substância em sua vítima antes de deixar o local. Entre os sintomas que aquelas senhoras podem ter sentido estão a hipoventilação, euforia e boca seca. O médico caminhava para fora da residência enquanto sua vítima morria sozinha, sentada em um sofá ou cadeira. Por vezes, ao invés de ele mesmo... Que loucura, né, cara? Tipo assim, não parece nem que ele gosta... Tipo assim... Claro que ele gosta de fazer isso, porque senão ele não faria mais, né? Mas vocês entendem, não é como se ele ficasse lá olhando a pessoa. Tá, que muitos serial killers parece que eles gostam de ficar vendo a pessoa, né? A pessoa agonizar lá e tal. Utilizar a aplicação, Harold prescrevia doses letais para seus pacientes. Caramba. E infelizmente vinham a óbito.
Em seus Tipo, parece que ele relatórios fazia aquilo quase como não um ritual, mas tipo, ele fazia aquilo quase como uma obrigação, sabe? Como se ele fosse pago pra fazer aquilo. Ele chegasse lá, fizesse e fosse embora, sabe? Tipo, oficiais, ou na maioria deles, a causa muito da morte, estranho. declarada pelo serial killer, era de morte natural, por idade avançada. Em casos onde o paciente estava em tratamento por outras doenças, o trabalho do criminoso era mais fácil. Para as famílias, Harold conseguia convencê-los, na maioria das vezes, de que deveriam cremar o corpo da vítima. Isso eliminava qualquer possibilidade de que fosse descoberto. Infelizmente, Ok. sua inteligência cercada por diplomas foi utilizada para atos terríveis e perversos. À medida que o número de óbitos aumentava, os investigadores chegavam mais perto. Tinha alguma coisa estranha, né? Porque como é que pode, né? O cara é médico, ele deveria salvar vidas, porque esse cara só falece, né? O cara tem um dedo podre, né? Ou é um péssimo médico ou tem uma coisa errada. Entretanto, ainda sem muito sucesso. Stand where it's convenient for you. Sorry, Doctor. I'll come and stand where you'd like me to All stand. right. It's very good of you. I do apologize. Is it possible for you to Olha lá, o cara tem a vozinha mansa, né, cara? Would it be possible for you to sort of come and get something out of your car No. and then go back in? I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. And I'm sure you've had enough time to take a decent Have you photograph. been is it possible for you just to Thank say you. anything Going at back all? into surgery. É, mas é aquele cara que se transforma na hora, né, cara, da So you maldade, have said you have certeza, nothing né? to hide, sir. Assim como outros assassinos em série, Harold acreditava ser alguém superior, mais inteligente do que os investigadores. Ainda que a morte de sua mãe tenha sido algo traumático, de forma alguma pode ser utilizada como apoio para seus crimes. Entretanto, é possível que aquilo tenha feito nascer pensamentos perturbados em sua cabeça. O que Harold não parecia levar em consideração Caramba, só é que muitas senhorinha, daquelas cara, que senhoras tristeza, não né? estavam na mesma posição na qual sua mãe se encontrou no passado. Isso tentando trabalhar com a Talvez a parada é que ele ache que... é o que eu tô supondo, né? Que na mente dele, ele acha que a mãe dele faleceu por erros médicos ou porque o médico tirou a vida dela, algo assim, sabe? Como vingança, ele tira a vida de outras senhoras, né? É o que parece, né? Eu tô começando a montar isso na minha hipótese de mente. que ele estivesse executando seus pacientes para, em sua cabeça, Olha lá. poupá-los da dor. O que seria igual Pode ser também, né, cara? Mas eu acho improvável, né? Porque tem pessoas aí que não estavam com dor, né? Tipo assim, se a pessoa estivesse lá no leito de morte enquanto ele fizesse isso, cara, você até poderia usar esse argumento, né? Mas não totalmente era. absurdo. Harold Shipman era um assassino cruel que se escondia por trás da imagem de médico para cometer seus crimes. Sem demonstrar nenhum tipo de remorso ou empatia, ele exibia fortes traços de transtorno de personalidade antissocial. E sem novas pistas, a investigação contra Harold foi encerrada. Pouco tempo Caramba. depois, os investigadores receberam uma nova visita. John Shaw, um taxista, dizia suspeitar do médico. Foi ele quem levou até a clínica de Harold muitas daquelas senhoras, e todas pareciam bem de saúde. John achou estranho quando soube que muitas delas faleceram, reportando o caso à polícia, o que provocou mais uma vez a abertura da investigação, ainda que sem novas evidências. É comum que assassinos em série, após repetirem o mesmo Que crime isso? diversas vezes, fiquem mais ambiciosos com o tempo. Suas fantasias vão aumentando de tamanho, uma vez que Aquilo já realizaram não assassinatos satisfaz mais isso do cara, né? O cara só tirar a vida da pessoa. Ele vai querendo cada vez mais fazer uma maracutaia mais doida, né? já não parece mais ser o suficiente. Esse é um ponto importante para os investigadores. Cada um desses criminosos parece responder de uma maneira diferente a esse novo estímulo, e ao mudarem seu Porque, comportamento, cara, assim, a gente fala isso, mas nesses crimes em série é meio bizarro falar, mas é como uma pessoa que fica viciado em vídeos adultos, por assim dizer. A pessoa que tá viciada em vídeos adultos, ela vai assistindo, que cada vez vai ficando coisas mais pesadas. A pessoa vai indo pra tipos de vídeos cada vez mais mais bizarros, mais diferentes, explorando novas coisas, porque simplesmente ver duas pessoas ficando já não satisfaz mais a pessoa, sabe? É basicamente isso que acontece com esses criminosos, né? Simplesmente tirar a vida de alguém já não satisfaz. Ele quer fazer outras coisas além disso, né? novas pistas podem ser criadas. Isso porque, com novas etapas em seu modus operandi, novas interações acontecem. E como o sujeito já está certo de que nunca será pego, não toma os mesmos cuidados para evitar rastros como em seu primeiro crime. No dia 24 de junho de 1998, Kathleen Grundy, a ex-prefeita de Hyde, foi encontrada morta em sua casa. A última pessoa que a tinha visto com vida era Harold. No atestado de óbito da mulher, constava como morte natural. Apesar de Harold orientar a família de que o corpo da idosa fosse cremado, isso não aconteceu. A filha de Kathleen optou pelo enterro convencional, ignorando o pedido do médico. E nos próximos dias, Por que algo ele queria que cremasse? Porque pra queimar as provas. realmente estranho basicamente, né? aconteceria.
Aparentemente, Kathleen havia deixado um testamento feito em uma máquina de escrever. Nesse documento, a senhora não teria incluído a própria filha, deixando uma herança de 386 mil libras para um homem chamado Harold Shipman. Pô, mas aí também o Harold Shipman aí também, que isso, né, cara? O cara se achava tão inteligente e meteu essa, né, cara? Pô, o cara tá de sacanagem também, né, mano? Caramba. Obviamente confusa, a filha de Kathleen contestou que a cara veracidade burro, daquele cara. documento. Meu Deus, cara. Tipo Levando assim... essa informação até a polícia, que já investigava Harold há anos, a moça conseguiu que o corpo de sua mãe fosse exumado. Os peritos, então, foram capazes de identificar a presença de heroína em Kathleen. Uma informação que não parecia se encaixar nos relatórios de Harold. Né, quando questionado, ele apresentou outro documento, com anotações suas sobre a idosa. Nesse texto, ele alegava que a mulher era dependente química, fazendo uso de heroína. Não convencidos, os investigadores foram até a casa de Harold, onde recolheram uma máquina de escrever e seu último relatório apresentado. Após a resposta da perícia, os especialistas declararam que o comentário sobre a dependência química foi escrito apenas após a morte da senhora. Da mesma forma, eles foram capazes de identificar que o testamento havia sido escrito com a mesma máquina encontrada na residência de Harold. No dia 7 de setembro de 1998, Harold Shipman foi preso. Agora com novas evidências... Pô, um cara que pode ser que tirou 250 vidas aí, né, cara? É bizarro. Eu pensei que o cara vai preso numa parada dessas, né, cara? Tipo assim, caramba, o cara se achava tão inteligente e conseguiu enganar a polícia por tanto tempo. É tipo se o Zodíaco fosse preso, sabe, sei lá, porque não paga uma multa, tá ligado? Tipo, é uma parada muito... Caramba, como é que o cara faz isso, né, cara? A polícia conseguiu exumar outros corpos. A pista mais óbvia de todas, né? Por não seguir com a cremação. Em ao menos 14 desses corpos, os peritos foram capazes de encontrar vestígios de heroína. Todos os pacientes de Harold com atestado de óbito apontando para a morte natural. Incapaz de continuar se escondendo por trás de diplomas e títulos, o serial killer foi interrogado. Can you remember Lily Crossley at all? Okay, no answer. If I can also, it's going to be awkward this, you've been standing up and walking around, but I think this is what we're going to have to do. You might want to just sit back a little bit. Then I don't keep pushing in front of you. Lily Crossley, if you'd like to look at that, just for the benefit of the tape. Dr. Shipman's eyes are closed. Teve o olho fechado. Harold fez mais do que se recusar a falar. Ele manteve os olhos fechados a maior parte do tempo, além de virar a própria cadeira, sentando-se de costas para os investigadores. Essa é uma posição bastante desconfortável para os detetives, que precisam colher informações e depoimentos a fim de utilizá-los contra ele no tribunal. E ele sabe disso. É como a gente viu num vídeo recente lá daquele canal Dr. Incende, que o cara foi depor, né, cara? E, assim, se você for um criminoso, não fica a dica pra você. Mas se você for acusado por um crime que você não cometeu e você quiser se livrar da justiça, né, cara? Saiba que toda vez que você é entrevistado pela polícia pela primeira vez aí nessa sala, tudo que você falar vai ser usado contra você, né? Tipo, o único objetivo daquilo ali é tentar te pegar, né, cara? Tipo, não tem nada ali que o cara vai querer só por perguntar, pô, o cara vai perguntar a você, pô, o que deu o jogo do Flamengo? Não, né, cara? Tudo que você falar ali vai ser usado contra você, né? Então a melhor coisa é ficar em silêncio. Umas estratégias para fazer com que o indivíduo desista do silêncio absoluto, mas infelizmente, nenhuma delas parece ter funcionado com Harold. Ele permanece mas caso você cometer um crime de fato, se entregue à polícia, né, sua escolha e beneficiará sua defesa no futuro. Ainda que seja um trabalho difícil, por conta de todas as evidências. Entregue à polícia e reze pra Deus, né, cara? Entregue à polícia e sei lá, né, cara? Vai pra igreja. Dr. Shipman, this is in relation to the death of a lady called Elizabeth Pierce. That's Elizabeth Pierce. The three ladies there, it's the elderly lady dressed in black. For the benefit of the tape, Dr. Shipman's eyes are closed and he did not look at. Isso daí não vai ser o suficiente, né, pra livrar ele. Doctor. No comment. Ele acha que não vai ser preso. Harold Shipman é um indivíduo extremamente perigoso, que não demonstra nenhum tipo de remorso ou empatia. Famílias foram enganadas,
Senhoras inocentes foram assassinadas e ainda assim, É. ele prefere E se aí ele vê tudo isso como uma vingança. É o que eu penso, né, agarrar a cara? ideia de uma possível Deixa redução eu ver vocês nos comentários, mas é a visão que eu tenho, que ele vê tudo isso como uma vingança pelo que aconteceu com a de mãe pena, dele. ao invés de dar algum tipo de encerramento para aqueles familiares. A maioria dos assassinos em série parecem gostar de conversar sobre os próprios crimes. É, Como e isso que eu tava falando aquela hora, que, tipo assim, ele parece não ver necessariamente, tipo, ele vê isso mais como uma vingança do que necessariamente como um prazer, sabe? Ele não quer tirar a vida dessas pessoas porque ele sente prazer em tirar vidas, ele quer meio que se vingar pelo falecimento da mãe dele, sabe? Tipo, causar a mesma dor, porque, tipo assim, o desejo dele não é causar dor necessariamente na pessoa que perdeu a vida, ele quer causar dor nos familiares, né, cara? forma de receber créditos por seus atos terríveis. Interessante. Harold não parece ser um deles. Em seu julgamento, ele declarou-se inocente, mesmo diante das evidências. No dia 31 de janeiro de 2000, Harold Frederick Shipman Jr. foi julgado culpado por 15 homicídios, sendo condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, com um acréscimo de 4 anos a serem cumpridos de maneira simultânea pela falsificação. Com um acréscimo de 5 anos, depois que ele faleceu, ainda vão prender o corpo por mais Até 4 o dia anos. de hoje, ele foi o único médico inglês da história julgado culpado pelo assassinato de um paciente, ainda que Caramba. outros já tenham sido acusados por crimes semelhantes. Com o caso recebendo atenção mundial, Harold ganhou apelidos como o Dr. Morte, o Bom Doutor e o Anjo da Morte. Dias após sua Não condenação, quer dizer nada, mas esse nome Anjo da Morte é pouco original, né, cara? Já tem o Mengele, então podia ter colocado o Dr. Morte, né, o Psicologia Criminal. por motivos óbvios, sua licença foi suspensa. O Tá caso de de Harold foi brincadeira, tão né? terrível que ele gerou o que ficou conhecido como o efeito Shipman. Diversos procedimentos e práticas da medicina foram alterados, na tentativa de impedir que outra pessoa fizesse o mesmo. É, cara, Relatórios porque médicos, atestados isso é de bizarro, cara. Como médico, ele tem a vida do paciente na mão, né, cara, nesses quesitos, né? De fato, se ele colocar doses ali acima e não sei o que, o cara depois só coloca no relatório que não fez aquilo. E como é que você vai provar que, sabe? As pessoas não vão investigar, né? Realmente precisa ter uma fiscalização muito grande, óbito mano. e até mesmo formulários para a cremação foram alterados por conta do serial killer. Um memorial foi criado para as vítimas, inaugurado no dia 30 Nossa, de mas julho de que- 2005, Todo em respeito às vítimas aí, mas que memorial é esse, né? O que isso significa, Hyde cara? Park. Uma tentativa de Meu trazer Deus. algum alento aos Dá pra fazer uma estátua, alguma coisa assim, né? familiares que perderam Uma seus entes pedra, queridos de cara. maneira tão cruel. Todo respeito às vítimas Harold aí, né? foi um Mas... ser desprezível Caramba. que usou de sua imagem para atrair a confiança de pessoas inocentes que escolheram colocar a própria saúde nas mãos de alguém que julgavam confiável. Em seu tempo na prisão, Harold fez amizade com outro serial killer, de nome Peter Moore. Os investigadores continuaram tentando fazer com que Harold confessasse, retirando seus benefícios um a um. Por fim, ele nem ao menos conseguia conversar com a própria esposa via telefone. Caramba, e Seu não colega confessou de Sela jeito nenhum. disse se lembrar de uma carta, na qual a mulher de Não, Harold mesmo assim, por que, né? Por que não confessar? dizia que ele podia contar a ela qualquer coisa. Ela não acreditava que o marido fosse capaz de fazer aquelas coisas, ou ao menos não queria acreditar. No dia 13 de janeiro de 2004, aos 57 anos de idade, Harold Shipman foi encontrado em sua cela, pendurado pelo pescoço, com o próprio lençol. Ele foi declarado morto às 8 horas e 10 minutos, por enforcamento. Estranho, né? As autoridades do Assim, presídio eu já falei pra vocês minha opinião, né, cara? É que assim, esse é o Harold Shipman, não é de se duvidar que foi ele mesmo que fez, né, cara? É porque eu falei no vídeo do Epstein lá que é impossível na cadeia uma pessoa... Não é impossível, é tipo assim... 80%, vamos chutar um número, 80% das pessoas que aparecem nessa situação na cadeia não foram elas mesmas que fizeram isso, né? Mas aqui no caso do Harold Shipman, eu tô achando que foi ele mesmo, cara. declararam que não havia como prever que aquilo fosse acontecer, e deixaram claro que nenhuma investigação seria realizada. Ah, esquisito, né? O corpo de Esquisito Harold pra permaneceu na caramba. cidade de Sheffield por quase um ano, enquanto sua Caramba. esposa decidiu o que fazer. Com medo de que seu túmulo fosse atacado, ela então optou pela cremação. No dia 19 de março de 2005, o corpo de Harold Shipman foi cremado fora dos horários convencionais, sendo acompanhado apenas por sua esposa e filhos. A esposa nunca acreditou naquilo. Que doideira, né, cara? Imagina, cara, você descobre que teu marido, tua esposa, no trabalho dela faz esses crimes completamente hediondos, assim, né, cara? É muito bizarro de se pensar, né? Enfim, é difícil de acreditar, né, cara? Assim, é fácil de julgar, é porque a esposa é inocente no final, né, cara? Ela não tinha nada a ver com a história, né? O homem que ela conheceu um homem que na verdade eram duas pessoas no mesmo corpo, né? Entendem? Tipo,
É como a gente aqui, cara. Às vezes você tá com uma pessoa aí que pode ser um criminoso, claro, talvez não no nível do Harold Shipman, mas um criminoso que tirou uma vida ou algo assim. E você não sabe, né, cara? E depois que você descobre com a polícia, é difícil você acreditar, né? Então, não dá pra julgar também a esposa dele por isso, né? Mas ele dá pra julgar sim, espero que esteja aí, vocês sabem com quem aí nos dias de hoje, né? Enfim, esteja no Sheol, né? Se puder, deixa um like, se inscreva. Se bem que o Sheol vai a todos, né? Esteja aí no Guiena, sei lá, né? Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.